A TV Comportamentos Sem Grilos dessa semana discute a seguinte pergunta: você compra a agressividade do outro? É um tema interessante de ser discutido porque essa compra tem transformado vítimas em bandidos. Daqui a 15 segundos eu volto para trocar em miúdos esse assunto. Você compra a agressividade do outro? Já parou para perceber como nascem as discussões? Já observou que a forma como você recebe essa agressão é que vai determinar se você realmente está sendo agredido ou transformar você no vilão da história, no bandido da história? É muito importante observar isso. E foi uma luz que eu tive essa semana quando eu fui fazer uma compra. Eu entrei numa loja, observei bem o panorama, vi que tinha alguns clientes sendo atendidos e encaminhei para o balcão onde tinha menos gente, porque a probabilidade de eu demorar menos tempo ali era maior. E quando o vendedor estava finalizando a venda que ele estava fazendo, ele olhou para mim e falou assim: olha, aguarda só um minutinho que eu estou terminando e vou atender a senhora. Aí, tranquilo, fiquei normal aguardando. Mas quando ele disse isso, chegou um rapaz com tanta raiva e falando: tá passando gente na minha frente porque eu tô aqui há muito tempo, não fui atendido, eu sou deficiente físico, eu tenho prioridade. E eu tive um insight ali, porque o vendedor falou assim: olha, o senhor me desculpa, eu não tinha percebido que o senhor já estava na loja. E como a senhora estava aqui esperando, eu imaginei que apenas ela estivesse para ser atendida. E aí olhou para mim e falei: não, o senhor pode atendê-lo, sem problema nenhum. E aí vem dois fatores interessantes. Primeiro, que a gente olhava para aquele rapaz de igual para igual, sem analisar toda a imagem dele, e via uma pessoa absolutamente sem nenhum tipo de deficiência. Mas como ele falou que era deficiente, eu olhei para baixo e realmente observei. Ele estava de bermuda e tinha uma perna mecânica. O segundo fato: ninguém que olhe para mim imagina que eu estou finalizando um tratamento de câncer. Mas naquele momento, eu igualmente poderia ter falado com ele: olha, peraí, prioridade por prioridade eu também tenho. Eu poderia ter abaixado a minha blusa e exposto as marcas que estão no meu colo e na região dos meus seios para receber a radioterapia. Derrubaria numa boa o argumento dele. Mas a atitude daquele vendedor me marcou muito. Ele falou com autoridade, ele falou com firmeza. Em nenhum momento ele se colocou em posição de vítima ou de criminoso, não. Porque na maioria das vezes o que ocorre é que nós compramos a agressividade do outro. E geralmente quem chega em tom agressivo assim, principalmente quando estamos numa fila, é aquela pessoa que está angustiada, que tem algum problema com ela, íntimo, ou na vida dela, nas relações, ela está vivenciando algum problema. E precisa colocar aquele problema para fora para ver se ela arruma uma briga e naquela briga tenta desabafar. E usualmente o que ocorre? A pessoa chega, te agride, você segura a bola e devolve a agressão. E aí começa o bate-boca, começa a briga. No geral, o agredido, para se defender, ele parte para o ataque e com uma violência bem maior. E o que sucede depois disso? As pessoas que estão ao redor tendem a proteger exatamente aquele que agrediu primeiro. Porque o revide, ele vem com uma força muito grande. E a pessoa que está revidando, ela põe uma energia enorme exatamente para mostrar que o espaço dela não deve ser ultrapassado. Então é necessário a gente ter esse mínimo de cuidado.
Porque muitas vezes nós passamos da condição de vítima para a condição de bandido, para a condição de agressor, e passamos a ser o vilão da história por isso. Porque recebeu uma agressão, decidiu entrar na mesma sintonia da pessoa, entrou na mesma sintonia da pessoa, vai partir para a agressão também, e naquela briga, pelo fato do agressor estar fragilizado pela sua própria condição, você vai acabar parecendo que é realmente o grande vilão da história, quando na verdade está apenas tentando se defender. Então a melhor forma de lidar com uma situação dessas é olhar para a pessoa de frente. Faça igual esse vendedor, olhe para a pessoa de frente, olhe para ela nos olhos e pergunta: o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Não existe nada melhor que a pergunta numa situação dessas. Porque ela vai quebrar a dinâmica daquela ação, daquela atitude do indivíduo que está agredindo. Porque ele vai ter que parar e vai ter que pensar por que ele está fazendo isso para te responder. E nisso aí, ele vai ter que voltar um pouquinho para o seu eixo para responder essa pergunta. Para finalizar, o médium espírita Divaldo Franco, ele conta que foi visitar uma vez um hospício. Foi conhecer, ele era amigo do psiquiatra que trabalhava lá e foi conhecer casos que o psiquiatra acompanhava. Então, os dois chegaram lá no sanatório, no hospício, e começaram a visitar as alas. Ele chegava numa ala, vinha um interno. Ah, doutor, porque eu tô assim, não sei o que, ppp. E já abordava o médico naquela aflição, naquela condição, e o médico: calma, nós vamos conversar, o que está acontecendo? Dava atenção para o paciente e tranquilo. Eles saíam daquela ala, entravam numa outra ala e vinha um outro paciente com a mesma situação. O abordava daquela mesma forma. E o psiquiatra parava, ouvia, conversava, acalmava o paciente e pronto. Na quarta vez, o Divaldo Franco não aguentou e fez uma pergunta depois que o psiquiatra terminou de conversar com o paciente. Doutor, como que o senhor consegue manter a calma e a tranquilidade no meio de uma situação igual a essa? Toda hora o senhor é interrompido. E interrompido abruptamente. Eles chegam desorientados. O senhor continua dentro do seu equilíbrio, agindo da mesma forma. Como que o senhor dá conta? E o médico tranquilamente o responde: olha, Divaldo, eu me mantenho no meu estado de espírito normal porque eu sou o médico. Os loucos são eles. Eles é que estão internados aqui com problemas mentais. Eu não. Eu estou aqui para tratá-los. Se eu me deixar contaminar pela perturbação deles, eu passo a ser tão louco quanto eles. Então fica aí essa mensagem. Toda vez que você é abordado pela agressividade, pela raiva, você precisa ter em mente de quem é a raiva. Quem está com raiva? É a pessoa que te aborda ou você? Então fica aqui essa matéria da semana da TV Comportamento Sem Grilos. Eu espero que você possa analisar bem para não comprar aquilo que não te pertence, porque às vezes você está em paz, mas entra tanto na mesma faixa de sentimentos da pessoa que chega com um problema para você, que o problemático passa a ser você. Eu sou Zilda de Assis, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa matéria, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e assine o nosso canal para receber de primeira mão as atualizações aqui da TV Comportamento Sem Grilos. Até a próxima!